Opa, beleza? Vamos começar aqui a estudar Direito Civil 4, aula de posse, né? Essa aula foi ministrada para duas turmas. Uma turma de terça-feira à noite e a outra turma de quarta-feira à noite, né? Quando entrou o carnaval, a turma de quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, compareceu e na terça-feira, pelo carnaval, a turma de terça-feira não teve aula, então a turma de quarta-feira ficou um pouco mais adiantada, mas na semana passada nós conseguimos equiparar o conteúdo para as duas turmas. Então, essa aula era para eu ter subido aqui no canal na quarta-feira de manhã ou à tarde. Hoje é quinta-feira, né? Ontem eu ministrei a mesma aula na turma de quarta, mas diante de tantas perguntas e tanta dinâmica, tantos exemplos, nós não concluímos o conteúdo completo da aula 3, que de certa forma eu acho interessante porque os alunos debateram tanto que eu acredito que a absorção do conteúdo foi melhor pelos exemplos colocados em sala de aula, inclusive dúvidas que foram levantadas durante o debate. E aí, eu segurei um pouco a gravação da aula de terça-feira para esperar para ver como ficaria o debate da turma de quarta-feira. Como não conseguimos esgotar todo o conteúdo da aula 3, esse material vai ficar um pouco extenso, tá? Vocês que me acompanham na aula de terça-feira, vocês vão ter o conteúdo completo agora gravado, do início até o final, e o pessoal da quarta-feira, onde paramos em detenção, avançamos um pouco na questão da detenção, mas depois paramos em seguida por conta do horário. Então, vocês vão receber o material completo e na próxima aula nós vamos fechar a aula 3 para poder iniciar a aula 4 só na próxima quarta. E na próxima terça a gente já começa a aula 4, beleza? Então, eu resumi a questão eu suprimi o debate na questão dos direitos romanos, do direito romano, né? Sobre a questão das guerras que tinham naquela época, das invasões daquela época com relação à delimitação de território, né? A implementação de Estado e a garantia e proteção daquela região devido às invasões pelos exércitos romanos naquela época antiga. Nós falamos no semestre passado pela evolução histórica, por aquele conteúdo da história do direito romano. Nesse período nós fomos um pouco mais direto ao assunto, mas não deixei passar a questão dos combates e das guerras do Império Romano. E deixei aqui uma mensagem que nós podemos levar em consideração e iniciar a movimentação do nosso raciocínio em cima. Né? Os romanos entenderam que a posse deveria ser protegida independentemente do seu possuidor, ser ou não ser proprietário da coisa, devendo conferir-lhe tratamento jurídico eficaz, protegendo-se a posse, aí coloca entre parênteses, estado de fato. Então, naquela época, entendia-se que a posse era um estado de fato. Tá? Protege-se também a propriedade, considerando como um estado de direito. Então, nessa interpretação, nós temos a posse como estado de fato e a propriedade como estado de direito. E aí, na sala de aula, nós conversamos sobre as questões de como eu chego a ser proprietário de um bem, como eu me transformo, como eu me torno proprietário de um bem, falando de um imóvel. Nós lembramos da matéria da aula passada sobre o registro geral de imóveis. Então, somente pode se configurar proprietário aquele que tem o registro geral de imóveis em seu nome. E aí sim, ele passa a exercer todo o direito de propriedade sobre aquele bem, tá? E aí estamos falando de direitos reais, tá certo? Para chegar na questão dos direitos reais e para o sujeito registrar esse imóvel em seu nome, ele passa por etapas, ele supera etapas.
Então, para registrar, ele tem que cumprir o dever legal, porque a norma manda, quando se registra um imóvel, se gera um efeito erga omnes daquela propriedade e aquela obrigação que é do imóvel acompanha o imóvel e aí passa a ser a obrigação de seu proprietário. E aí nós estamos falando de IPTU, tá certo? É onde nós temos a incidência direta do direito público em cima daquela situação, né? Então é uma relação vertical, é a relação de domínio entre o sujeito e a coisa e o direito público atuando ali, tá certo? Vamos avançando. Neste sentido, as ideias e os conceitos oriundos do direito romano tornam-se fontes de inspiração para as teorias, especialmente de Savigny, de Ehring e de Raymond. É Raymond de Salielles, tá? Então, esses três estudiosos começam a desenvolver teorias, né, sobre essa sinalização que os romanos têm, que os romanos entendem sobre posse e propriedade. Então, naquela época, os romanos entendiam como posse um estado de fato e propriedade um estado de direito. Então, em cima disso, esses três estudiosos criaram três teorias, cabendo lembrar que a terceira teoria, que é a de Raymond Salielles, ela foi construída após a análise das duas primeiras teorias, que é a de Savigny e a de Ehring. Tá certo? Nós vamos estudar ao longo dessa aula. Então, eu coloquei um conceito de posse como um domínio fático, né? E eu expliquei na sala de aula. Se eu entro num imóvel, eu tenho a posse. Não estamos discutindo se é posse lícita ou ilícita, mas de qualquer maneira eu tenho uma posse, tá? Então, a posse é um domínio fático, de fato, né? A posse é um estado de fato que a pessoa exerce sobre a coisa, cabendo considerar ser um conceito intermediário entre direitos pessoais e direitos reais. E aí, nesse ponto, alguns alunos questionaram, né? Mas como é que eu vou entender a posse, considerando a posse como um conceito intermediário entre direitos pessoais e direitos reais? E aí nós lembramos da aula passada e aula retrasada, quando nós elaboramos um quadro dividindo os requisitos do direito pessoal, os requisitos do direito real. Falamos que no direito real a relação ela é direta entre o sujeito e a coisa. Existe uma relação de domínio entre o sujeito e a coisa. Já no direito pessoal, não. A relação ela não é vertical, ela é horizontal, porque gera obrigações, decorre de prestação. Então, a relação é entre particular e particular, sujeito e sujeito. O Estado não intervém ali. Por exemplo, um contrato de locação é a vontade das partes. Existe o princípio da autonomia da vontade e a limitação da autonomia da vontade, que é aplicada dentro daquele contrato particular, tá? Através de normas dispositivas, e aí nós temos o direito obrigacional ou direito pessoal, que é a relação horizontal entre as partes. Então, quando eu falo de domínio fático, quando o cidadão entra num imóvel através de um contrato de locação, eu tenho uma posse legal, uma posse lícita, uma posse com um determinado limite, tá? Uma posse que há uma obrigação de pagar para continuar naquele imóvel residindo, exercendo o seu direito. Então, eu estou falando de uma relação de direito pessoal. Através do direito pessoal, aquele particular, né, aquele sujeito, ele adquiriu aquela posse. Então, eu tenho uma relação direta com o direito pessoal, porque aquela pessoa entrou naquele imóvel, ele tem a posse direta daquele imóvel em decorrência de um contrato entre particulares. Quando eu falo de direito real, né, dentro dessa relação de posse, eu falo justamente da relação de domínio, porque em que pese ele tenha o direito de exercer a posse daquele bem imóvel através de um contrato de locação, ele também tem uma relação direta com aquele bem, que é uma relação de domínio. Ele vai usar aquele imóvel até como se fosse dele, porque ele cuida, ele limpa, ele protege.
Ele não pode dispor daquele bem, ele não pode dispor daquela coisa, ele não pode dispor daquele imóvel, mas ele pode usar aquele imóvel, ele vai cuidar daquele imóvel dentro dos limites que estão previstos no contrato de locação. Então, essa relação direta entre o sujeito e a coisa é uma relação vertical, onde incide o direito real. Tá certo? Então, dentro desse conceito, está descrito isso. A posse é um domínio fático, né? De fato, né? De forma redundância, é um domínio fático, e a pessoa exerce sobre a coisa, cabendo considerar ser um conceito intermediário entre direitos pessoais e reais. A posse detém de um caráter híbrido, né? E para a doutrinadora Marilena Diniz, a posse é um direito real, como desdobramento do direito de propriedade. Por que que ela fala isso? Porque lá no artigo 1228 do Código Civil, o caput, que é subdividido em duas partes, nós podemos interpretar aquele caput do artigo 1228 do Código Civil em duas etapas, em duas partes. A parte do que o legislador fala entre usar, gozar e dispor da coisa, tá? Então, Marilena Diniz entende que a posse pode adotar um caráter híbrido, porque o possuidor ele pode usar da coisa, tá? Então, o usar da coisa, o proprietário também pode usar da coisa. Então, ela considera isso como um caráter híbrido, tá? E aí, a posse é um direito real, como desdobramento do direito de propriedade. Então, ela entende que é um direito real a posse. Tá? Fala da relação direta do sujeito e da coisa. E a relação direta do sujeito e a coisa é o direito real, é a relação vertical, é a incidência do direito público diretamente naquela relação, tá? Então, falando do conceito de evolução histórica, o autor Pontes de Miranda cita na sua obra e mostra a distinção da concepção de posse, direito moderno e direito romano, com relação à origem da posse, e aí ele destaca a diferença entre concepção de posse no direito contemporâneo e a concepção romana da posse, que não está apenas na composição do suporte fático. E aí nem o animus nem corpus, em vez de animus e corpus, ou de corpus, a maneira que entende Iering na sua teoria, tá? Eu vou passar aqui esse slide para começarmos a estudar as teorias da posse. E aí eu pedi na sala de aula para vocês escreverem o seguinte: a primeira teoria, que é a teoria subjetiva, ou a teoria de Savigny, é a teoria da junção do corpus, que é a detenção física do bem, e do ânimos, elemento subjetivo, vontade de ter a coisa como sua. Então, quando nós temos essa parte, essa palavra vontade de ter a coisa como sua, nós podemos lembrar do usucapião, que não é a nossa matéria de hoje. Mas nós vamos ter essa ideia de que vontade de ter a coisa como sua, eu posso pensar em usucapião, pois o entendimento é de que a posse é um fato e um direito. Então, Savigny entende, pela teoria subjetivista ou teoria subjetiva, que a posse é um fato e um direito. Ponto. Não vamos avançar. Agora vamos passar para a teoria objetivista ou objetiva, que é a teoria de Iering. Tá? Depois eu vou voltar para ler essa parte de cima do material. Essa teoria objetivista ou objetiva, que é a teoria de Iering, ele entende que basta apenas o corpus, ou seja, o exercício de fato dos poderes sobre a coisa. Entende-se que a posse é um direito. Todavia não é a detenção física da coisa, mas a conduta do dono. Então, Iering entende que a posse é um direito. Já na teoria de Savigny, ele entende que a posse é um fato e um direito. Tá certo? Não estou dizendo qual é a melhor teoria ou qual é a mais correta, mas isso são teorias que cabe ao nosso raciocínio interpretar e ver qual melhor se adequa ao nosso ordenamento jurídico. Então, subindo aqui, para a teoria subjetivista, podemos considerar que o locatário ou comodatário não seriam possuidores. Não haveria intenção
de tornarem-se proprietários. Aí a detenção. A detenção nós pulamos um pouco, né? Na sala de aula nós falamos sobre a detenção, mas no momento certo a gente vai tocar nesse tópico de detenção, beleza? Então vou avançar já para a nossa terceira teoria, que é a teoria da função social da posse, que é a teoria de Raymond Salieri. Não basta saber do corpus, mas o uso que se faz do corpus e o seu impacto sobre a coletividade. Então, interpretando a primeira teoria de que... Vamos ler aqui. Primeira teoria. De que Savigny entende que a posse é um fato e um direito. E a teoria de Ehring, que entende como a posse é só apenas um direito. A terceira teoria desenvolvida por Raymond, ele entende que a função social da posse advém da função social da propriedade. Então, estamos falando agora de uma função social da posse ou da propriedade que gera um impacto diretamente na coletividade, tá? Então, nós imaginamos a seguinte situação. Se existe uma área ou um imóvel que esteja abandonado, alguém entra e detém da posse daquele local e começa a realizar alguma atividade que dê função social, aí nós temos a terceira teoria da posse, que é a teoria de Raymond. Uma escola, por exemplo, ela tem uma função social, uma faculdade tem uma função social, um mercadinho, uma associação tem uma função social. Então, tudo isso está gerando movimentação e função social, que é a terceira teoria da posse. Vou voltar um pouco aqui, que nós conversamos em sala de aula, falamos sobre uma brincadeira que nós fizemos, né? Sobre o possuidor e o proprietário. O possuidor não tem o poder de dispor da coisa, mas pode defendê-la. O proprietário tem todos os direitos, tem todos os poderes, mais o título ou registro. Né? Ou seja, então o proprietário pode mais do que o possuidor. Sim, de fato. Todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário. Coloquei ele como fica a dica. Realmente, eu posso comprar 3 imóveis, não morar em nenhum dos 3, mas eu posso pegar esses 3 imóveis e alugar para terceiro. Então, eu não vou ter a posse direta desses 3 imóveis, eu posso ter a posse indireta, e eu sou proprietário desses 3 imóveis, e nunca morei nesses 3 imóveis. Eu posso ter comprado para alugar. Tá? Então, o artigo 1228, ele me dá a faculdade de usar, gozar e dispor do imóvel. Eu não sou obrigado a usar, nem gozar, nem dispor do meu imóvel. Eu tenho a faculdade. Então, aquele artigo 1228, ele não é ativo, ele é facultativo. E aí existe o desdobramento da segunda parte, que depois nós vamos falar, que ele traz a ideia das ações possessórias. Tá certo? Então, eu poderia colocar como conceito do possuidor, no caso de uma exceção, que apesar do possuidor não poder dispor da coisa, mas pode defendê-la, caso haja alguma ressalva no seu contrato particular entre partes, uma cláusula contratual prevendo que esse possuidor possa dispor da coisa, então, se houver alguma previsão contratual, eu tenho uma causa de exceção com relação a esse conceito. E aí o possuidor pode sim dispor da coisa, desde que haja alguma previsão contratual na relação interpartes. Beleza? Eu deixo aqui o artigo 1028, parágrafo 1º, mas a gente já superou a questão do 1028. 1228, tá? Vamos avançar aqui, falamos da função social, a gente já superou também. A detenção. Então, a detenção, o que significa? Existe uma ideia sobre a detenção que é importante vocês saberem, é onde tem que algumas palavras-chave têm que estar presentes. A detenção é a situação em que alguém conserva a posse em nome de outra pessoa e em cumprimento às suas ordens e instruções. Então, para que haja detenção, tem que haver ordem, submissão, e essa pessoa tem que exercer o direito em nome de terceira pessoa. Então, eu dei um exemplo em sala de aula sobre o caseiro.
Então, se eu tenho uma fazenda e eu contrato um caseiro para tomar conta daquela fazenda e deixo bem pré-determinado para ele exercer atividades dentro daquela fazenda, em algumas vezes por semana, para que ele cuide daquilo, alimente os animais, faça a manutenção, ele está com um contrato de prestação de serviço para mim, ele está cumprindo as minhas ordens, tá? Ele é subordinado a mim e ele está exercendo uma função. E tudo que tiver que resolver naquela fazenda, ele vai resolver em meu nome. Então, ele resolve as questões em nome de terceiro, recebe ordens e tem subordinação. Então, nós temos a detenção. A detenção não pode se confundir com posse, porque o conceito é completamente diferente, tá certo? O exercício dos dois institutos são diferentes. O exercício é diferente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da detenção. Falando aqui, só para finalizar a questão da teoria de Savigny, que sustenta que a posse é ao mesmo tempo um direito e um fato. Se a posse for considerada em si mesma, é um fato. Se a posse é considerada nos efeitos que gera, será um direito. E aqui podemos citar o exemplo de uso capião, tá? Ele entende que a posse, de qualquer forma, ela vai ser um fato. E aí ele pode gerar um direito após aquela posse. Então, se eu tenho uma pessoa que entra num imóvel, fica lá naquele imóvel por um determinado tempo, e esse tempo começa a atingir a previsão legal que pode gerar uma expectativa de direito de uso capião, e após ele atingir esse determinado tempo, ele gera o direito de pleitear o uso capião, então ele gerou direito. Tá? E aí eu tenho uma posse como estado de fato e uma posse como estado de direito. E Ehring sustenta que a posse nada mais é do que um direito. Então, ponto. Não estamos discutindo de fato, somente direito. Essa é a teoria de Ehring. Tá? Nós já superamos esse assunto de bens corpóreos e incorpóreos na aula passada, mas aí não me custa nada ler o que está aqui no nosso material. Bens corpóreos são possuidores de existência física, são visíveis, são concretos. Exemplo, carro, casa, televisão. Bens incorpóreos são aqueles abstratos que não possuem existência física, não são visíveis e não são concretos, que é o direito autoral, o direito à liberdade, o direito à vida. Os bens tangíveis são recursos físicos de longo prazo para que uma empresa consiga mensurar o seu valor, são os ativos da empresa. Os bens tangíveis são corpóreos ou materiais, existem fisicamente. Carro, dinheiro, imóveis, móveis. E os bens intangíveis são propriedades imateriais de uma empresa que não existe fisicamente. Os bens intangíveis são incorpóreos ou imateriais. Marcas, patentes, licenças, softwares. Então, para melhor entendermos os objetos da posse, o entendimento preponderante no Brasil e no direito comparado, somente bens corpóreos são suscetíveis de posse, e, de fato, não há como imaginar a posse de um bem que não é palpável. A posse pressupõe de bem corpóreo, material e tangível. Salvo o melhor juízo, não há posse sobre bens incorpóreos, razão pela qual eles não podem ser usucapidos. Então, como falamos exaustivamente ao longo de nossas aulas, o capião sempre aparece nos textos sobre posse, propriedade e ainda como exemplos. De fato, na forma como nós vamos discorrendo sobre a matéria, o uso capião sempre aparece, inclusive em perguntas de sala de aula e exemplos que nós colocamos em caso prático, a gente fala sobre uso capião. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Nós falamos também em sala sobre posse direta e posse indireta. A posse direta é imediata, exercida por quem tem a coisa materialmente, que exemplo, locatário na locação. E a posse indireta ou mediata, exercida por meio de outra pessoa, havendo mero exercício de direito, ou seja, o locador, o proprietário do bem, eles exercem a posse indireta. E aí nós fizemos um quadro, para fazer uma comparação sobre posse direta. Eu coloquei todas as situações de posse direta e coloquei todas as situações de posse indireta, tá? Falamos da posse justa, já caminhando para o final da nossa conversa.
posse justa não apresenta vícios de violência, da clandestinidade ou da precariedade, a injusta já apresenta qualquer vício, que nós citamos anteriormente ali. A posse violenta, ela é gerada por uma violência ou grave ameaça, e a clandestina é obtida sorrateiramente por um crime de furto. E aí nós estamos falando de um bem móvel. E a posse precária, quando tem que devolver o bem e não devolve. Eu dou um exemplo de um carro alugado, quando uma pessoa aluga, entrega o prazo e ela não devolve o carro. Então ela passa a ter uma posse precária. Ela tinha uma posse justa, uma posse lícita, uma posse justa, durante o seu contrato de locação, e após encerrar o contrato de locação, ela não entrega, ela passa a ter uma posse injusta, que é dotada de precariedade. E essa posse injusta, ela também é uma posse precária. Tá certo? Então, falamos do princípio da boa-fé, falamos da posse quanto à boa-fé, que são os princípios do Código Civil, né? Que é a eticidade, socialidade, a operabilidade. Então, a boa-fé subjetiva é um estado psíquico que envolve crenças, né? ou ignorância sobre tal ou qual estado jurídico. Então, qualquer tipo de ato praticado de uma maneira ignorante, que a pessoa se acha no direito ou entende que está certa, por exemplo, gera uma boa-fé subjetiva. Mas quando, na verdade, se descobre que aquele tal ato praticado não é um ato de acordo com a norma legal, aí isso daí presume-se que ela teve a boa-fé subjetiva, mas na realidade o ato não vai surtir efeito, né? Como, por exemplo, o casamento putativo, celebrado indevidamente de boa-fé, né? Ou seja, um casamento imaginário, que se imaginava ser verdadeiro por ter preenchido todos os seus requisitos de existência, validade, produção e efeito, mas, no entanto, posteriormente, verificou-se um vício suscetível de anulação. Então, é como se fosse um ato que entende-se que é legal e, na verdade, ele contém vícios e esse ato pode ser anulado. Tá? E a boa-fé objetiva, que é a exigência da conduta leal dos contratantes, está relacionada com os deveres anexos inerentes a qualquer tipo de negócio jurídico. Então, todo contrato, eu costumo falar em sala de aula, que é regido pelo princípio da bilateralidade, princípio da equidade, princípio da boa-fé, essa boa-fé de um contrato, que é a relação entre as partes, que é uma relação horizontal, essa relação ela é eivada de princípio da boa-fé objetiva. Então, falou em contrato, falou de boa-fé objetiva, não de boa-fé subjetiva. Tá ok? Então, ali, ó, nós falamos ali do artigo 1201, que é a boa-fé. Isso já não entramos na turma de quarta-feira, mas já falamos na turma de terça-feira. Já esgotamos essa matéria da aula 3. Caput do artigo 1021. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Então, qualquer tipo de contrato de locação, por exemplo, é um contrato de locação que se presume a boa-fé. Qualquer tipo de contrato, quando eu digo isso, é quando ele está assinado entre as partes, se paga o aluguel, a pessoa mora, cuida do imóvel, então ele está eivado de boa-fé. Então, a posse de má-fé é quando alguém sabe do vício, mas mesmo assim pretende exercer o domínio fático sobre a coisa. Nunca possui um justo título. Então, essa posse de má-fé, ela sabe que aquela situação, o imóvel está com algum tipo de problema, mas mesmo assim ele entra para poder residir, né? E até mesmo sem o justo título, ele entra e reside, sabendo que aquele imóvel, por exemplo, pode ser objeto de um inventário, ele está com um vício. E aí a pessoa insiste em residir ali, então entra, reside, tem o domínio fático sobre a coisa, porém não possui o justo título. Tá? Então, os exemplos que eu estou encontrando para poder passar para vocês entenderem melhor. Posse com título. Há uma causa representativa da transmissão de posse via, de regra, um documento escrito. Exemplo, locação e comodato. Posse sem título. Não há uma causa representativa de transmissão de domínio. E aqui eu sinto o exemplo como quando se acha um tesouro. Você tem uma posse sem título. Tá certo? E há outras posses que você possa ter
que não haja documento, ela é sem título também. Aí fala de posse nova, que é menos de 1 ano e 1 dia, posse velha, que é pelo menos 1 ano e 1 dia, que aí vai para cima, né? Aumenta. A posse ad interdicta é a que pode ser defendida pelas ações possessórias diretas ou interditos possessórios. Os interditos possessórios são as ações de reintegração de posse, manutenção de posse e do interdito proibitório. O interdito proibitório ocorre quando o possuidor quer defender sua posse de uma agressão ou turbação iminente que está prestes a ocorrer. É uma ação preventiva. Então, quando se fala em interdito proibitório, nós estamos falando de uma ação preventiva para que não haja dano direto àquele imóvel, né? Aquela posse ou aquela propriedade de quem está dentro daquele imóvel. Esse destaque de ações possessórias nós temos na segunda parte do artigo 1128. Ele prevê essas ações possessórias quando ele fala que defenda de alguém que a retenha de forma injusta, tá? A posse. A posse não, a propriedade, porque está dentro do título de propriedade do Código Civil. O esbulho ocorre quando o possuidor ou proprietário perde, por violência ou clandestinidade, a posse exercida sobre um bem. Ou seja, a pessoa que reside no imóvel sai do imóvel em decorrência da violência ou clandestinidade. A turbação ocorre quando existe uma limitação sobre o poder da posse de alguém, ou seja, o detentor do bem não consegue exercer sua posse de maneira completa e tranquila. Nessa turbação, nós podemos ver um contrato de locação onde uma família reside, né, e está usufruindo daquele bem dentro dos limites daquele contrato, mas algum vizinho está perturbando de tal maneira que essa família não consegue exercer sua posse de maneira completa e tranquila. Então ela está tendo uma turbação, mas a família continua no imóvel, ela não sai do imóvel. Então, o tipo de ação possessória para combater essa turbação, se a família está no imóvel, é a ação de manutenção da posse. E o tipo de ação que possa ser ajuizada para combater o esbulho, aquele que a pessoa saiu do imóvel em decorrência de uma violência ou clandestinidade, aí seria a ação de reintegração da posse. Então, ele vai voltar para aquela posse, quer voltar, deseja voltar para aquela posse mediante esse tipo de ação. Tá? Posse ad uso capionem se prolonga por determinado lapso temporal previsto em lei e a posse com vistas a uso capião, mansa, pacífica e duradoura. Então, se nós temos uma posse num imóvel que passa para o longo do tempo, nós já começamos a direcionar para o uso capião, desde que esteja previsto requisitos legais. Tá? Como a parte do Código Civil que fala sobre a aquisição da posse, artigo 1204, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, nós estamos falando, quando fala de poderes inerentes à propriedade, nós temos usar, gozar e dispor. Nós sabemos que o possuidor não pode dispor do bem, salvo se houver alguma cláusula contratual naquela relação com o proprietário que o permita a dispor do bem em nome do real proprietário. Tá certo? Artigo 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. E o 1206, a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Então, no slide anterior, nós vimos a aquisição da posse, tá? Nós sabemos que ela pode se proceder pela própria pessoa ou por terceiro. Agora nós falamos de transição, nós estamos falando de direito sucessório, transmissão aos herdeiros, e agora nós estamos falando de perda da posse. Então, aquisição, transmissão e perda da posse. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. Beleza? Então, encerramos aqui de uma forma bem simples essa matéria de posse,
Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, eu acho que deu para complementar. Dependendo da dinâmica que acontecer na próxima aula, que é na aula de quarta-feira, onde eu vou encerrar essa aula 3, eu volto para a gravação da aula 4 e explano um pouco mais sobre essa questão de posse, tá certo? E aí eu vou criar o material da aula de Direito Civil 4 de terça-feira que vem, que já vai ser a aula 4, e vou criar um material da aula 4 da turma de quarta-feira que vem com uma revisão rápida sobre posse, tá certo? Então, agradeço aí a todos vocês a atenção e vamos para cima. Valeu, obrigado.